Jamal Hill não luta há um certo tempo, porém a sua confiança segue em alta. E ele, ao analisar o cenário dos meio pesados do UFC, foi curto e grosso, esbanjando em suas redes sociais. O ex-campeão Jamal Hill disse o seguinte: só vejo dinheiro fácil. E para quem o Jamal Hill disse isso? Obviamente, para todos os meio pesados de elite. E aí você tem nesse grupo o campeão Alex Poatan, o ex-campeão Iri Prochazka, o Magomed Ankalaev, que já disputou o cinturão, o Alexander Rakic, que vai voltar nesse mês. Então, o Jamal Hill, ele não faz a menor questão de ser um diplomata, pelo contrário, ele está disposto a fazer de tudo para, em sua volta à ação, já ter uma luta grande, disputa de cinturão, até porque ele foi o último campeão e perdeu o cinturão não em uma luta, e sim por conta de uma lesão. Por isso que o Jamal Hill, ciente de o que o Magomed Ankalaev venceu muito bem o Johnny Walker e se credenciou ainda mais para disputar o cinturão, ele vem aqui em público e fala: opa, esses caras aí, eles são dinheiro fácil para mim numa luta, porque o Jamal Hill confia muito no seu taco. Isso a gente sempre traz aqui. Ele é um trocador de elite, é um cara muito rápido, certeiro, mas ele precisa também dar uma calçada de sandálias da humildade, porque fala como se fosse, sempre bato nessa tecla, o Jon Jones, para um ex-campeão que não conseguiu nem colocar o cinturão da categoria em jogo uma vez. Mas a gente tem que entender o lado também do Jamal Hill. Óbvio que ele vai precisar, sem lutar, falar para permanecer em evidência e nessa corrida para disputar o cinturão dos meio pesados do UFC. Se o Jamal Hill não falar nada, ficar apenas acreditando numa moral que o UFC lhe dê, ele pode sim perder o seu lugar. Lembrando que o Dana White, que é o presidente do UFC, já falou que o Jamal Hill, em sua volta, deve disputar o cinturão logo na sequência. Mas a gente não sabe quando que essa volta do Jamal Hill vai acontecer. Mas, independente de prazo, o Jamal Hill segue comprando essa briga com os tops dos meio pesados do UFC, porque ele deseja mostrar que quem o venceu foi a lesão. No octógono mesmo, é ele que é o melhor dessa elite dos meio pesados do UFC. É um lutador que não pode ser subestimado, desacreditado, tá? Fica aqui o aviso, é um lutadorzão, mas ficando tanto tempo parado e vindo de uma grave lesão no tendão de Aquiles, que é uma região muito delicada, a gente não sabe como vai ser o retorno do Jamal Hill. Porém, que ele tem moral para pedir essa disputa de cinturão, até tem. Mas falar que vai ser dinheiro fácil, lutas contra Alex Poatan, Magomed Ankalaev, Iri Prochazka, Alexander Rakic, aí é bom ir com calma, porque quanto maior o salto, maior a queda. Jamal Hill é um grande lutador, mas está longe de ser um Jon Jones, aquele que foi o último lutador que dominou os meio pesados do UFC. De lá para cá, não surgiu ninguém que fez mais de 2 defesas de cinturão nessa categoria. Para você ver. Jamal Hill, pessoal, será que ele faz dinheiro fácil com essas grandes lutas no seu horizonte? Ou fala muito? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.